Pessoal, aqui é o Robson Araújo e hoje eu vou estar falando para vocês sobre o nosso curso completo e online de apometria na versão 5.0, que nós estamos lançando agora em 2020. Mas muito mais do que isso, eu vou até alterar aqui, vou sair da capa, vou vir aqui para nossa área. Nós vamos usar essa lousa digital aqui para a gente estar conversando, mas principalmente, agora em 2020, nós estamos completando 20 anos de apometria. Né? Isso é para mim um motivo de muito orgulho. E quando nós resolvemos, né, lançar esse curso de apometria, que hoje já está na versão 5.0, mas nós já passamos pela versão 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 e a 5.0. E quando nós começamos, e eu vou falar rapidamente sobre isso, mas não agora, né? Não agora. Eu vou contar um pouco dessa história, mas deixa eu falar uma coisa. O que vocês vão ver hoje aqui? Nós vamos falar sobre o curso, evidentemente, mas principalmente eu quero compartilhar com vocês aqui o que eu aprendi, né, de importante durante esses 20 anos, né, e que nós trazemos hoje para o curso, para compartilhar com você também, tá bom? Mas primeira coisa que eu gostaria que você soubesse é o seguinte: nós temos um grupo no WhatsApp que eu vou colocar para vocês aqui, que é um grupo exatamente para a gente poder depois debater sobre tudo que nós vamos falar aqui hoje, tá certo? Então, para você fazer parte desse grupo no WhatsApp, você vai digitar aí no seu navegador curso. Opa, errei aqui, coloquei algo a mais. Você vai digitar cursoapometria.com/SA, tá? Que seria a semana da apometria, porque nós temos aí uma semana que nós vamos falar aí de vários assuntos, tá? Vou até aumentar um pouquinho aqui, ó, para ficar mais fácil para você enxergar, tá certo? Então, cursoapometria.com/SA, tá? Eu não sei se você está assistindo ao vivo, se você está assistindo gravado, então assim, esse vai ser o local onde nós vamos estar falando, conversando, tirando dúvidas, tá? Isso vai ser só durante uma semana, depois esse grupo fecha, tá? Mas durante uma semana nós vamos deixar exatamente aberto para falar sobre o conteúdo do curso de hoje e também sobre o curso completo de apometria, tá ok? Mas pode ser que nem todo mundo me conheça, né? Robson Araújo. Então eu vou primeiro falar um pouquinho aqui, me apresentar, para que vocês possam me conhecer, antes de nós falarmos sobre o curso, mas principalmente sobre o que nós aprendemos, né? E sobre o que é apometria, tá certo? Tem gente que não sabe o que é apometria, já ouviu alguma coisa, ou já leu sobre algum assunto, mas não tem ideia. Agora, nós temos muito pouco tempo, né? É uma palestra aí mais ou menos aí de, sei lá, uns 30, 40 minutos, foi o que eu mais ou menos imaginei. Pode ser que dobre o tempo, porque a gente tem muita coisa para falar, mas a gente vai procurar trabalhar dentro desse tempo, tá? Para ser algo que seja proveitoso, mas ao mesmo tempo que também não fique um tempo muito demorado, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, como é que surgiu, né, esse trabalho? Esse trabalho surgiu através desse grupo aqui do logo, ó, GE Apometria, que é Grupo de Estudo Apometria. Por que grupo de estudo? Porque esse grupo, na verdade, ele é formado por alguns grupos e não por um único grupo, tá? Eu sou, vamos dizer assim, o porta-voz, por isso mesmo vocês não estão me vendo, tá? Porque eu, desde o princípio, quando eu aceitei esse trabalho, falei, tá bom, mas se eu vou ser a voz do grupo, então eu vou ser a voz do grupo, né? Porque as decisões são tomadas em colegiado e tudo mais. E esse grupo aqui é um grupo que se reuniu, né, através de apômetras muito experientes, principalmente depois da dissolução da Sociedade Brasileira de Apometria. Então já existiu no Brasil, tá certo? A Sociedade Brasileira de Apometria. O que era a Sociedade Brasileira de Apometria?
Era também uma reunião de grupos de apometria, né? Existia ali a figura do presidente, a figura do vice-presidente, a diretoria, o conselho fiscal, o conselho administrativo, né? Então, o criador, né, o fundador, a pessoa que estabeleceu a apometria foi o Dr. Lacerda. Né? E nós vamos falar sobre isso também rapidamente hoje. E o Dr. Lacerda, ele já sabia, né, ele já tinha sido informado pela espiritualidade, que muitos grupos de apometria acabariam aprendendo diversas técnicas, diferentes até do que ele estava ensinando. E que era importante que esses grupos se reunissem de tempos em tempos para trocar experiências. Né? Então foi daí que surgiu, vou até escrever aqui, né, a Sociedade Brasileira de Apometria, que era conhecida como SB Apometria. Tá? Então essa sociedade ela durou muitos anos, tá certo? E ela reunia, então, como eu falei para vocês, integrantes de vários grupos de apometria. E a cada 3 anos era eleito um presidente, o vice, o conselho, né, que era nomeado. E também era eleito também o conselho fiscal e o conselho administrativo dessa sociedade. Né? E temos aí brilhantes figuras que passaram pela sociedade. Né? E parte deste grupo, né, que esteve aí de uma certa forma atuante, porque, como eu falei, a cada 3 anos mudava, mas parte desse grupo, com a dissolução da SBA, sentiu a necessidade de poder compartilhar suas experiências, seus aprendizados, porque de uma certa forma ficamos carentes, né? E isso acabou então culminando, né, no trabalho, no que hoje nós chamamos de GE Apometria, tá? O grupo achou melhor não restabelecer novamente o nome, porque quando a sociedade dissolveu, ela dissolveu porque começaram a haver visões antagônicas. Antagônicas que não estavam sabendo coexistir. Né? Porque visões antagônicas é natural. Mas essas visões não estavam sabendo coexistir. Então, um movimento não apoiava o outro movimento, não reconhecia, né? Então, uma separação acabou ocorrendo, tá certo? Então, assim, não faria sentido restabelecermos esse nome, porque não seríamos a sociedade, não reuniríamos todos, né? E achamos melhor seguir por outro caminho. Já a nossa proposta é reunir esses pensamentos. Então, você já está sabendo que no nosso curso nós reunimos esses pensamentos. Nós colocamos, olha, nós pensamos assim, né? Porque é óbvio, às vezes você tem linhas de ação diferentes. Então, se você está adotando uma linha, você não está adotando uma outra linha. Isso é natural, né? Se um time ataca de um jeito, ele não está atacando do outro. Ele pode modificar durante o jogo, né? Mas ele naquele momento ele está atacando de uma forma, vamos dizer assim. Então a mesma coisa. A gente somos livres, pensadores, para modificarmos a forma como nós atuamos em relação ao apometria, né? Mas nós temos um pensamento, uma forma de como lidamos. Mas não excluímos, nós ensinamos todas as linhas, todas as abordagens e procuramos manter inclusive o curso atualizado, por isso a versão 5.0, né? Exatamente para estar sempre agregando novos conhecimentos que foram validados, testados, de utilização. Então foi assim que nasceu. Agora existe, vamos dizer assim, alguém que faz faz esse trabalho com porta-voz, né? O grupo hoje é reunido, possui mais de 25 anos de experiência de prática apométrica, alguns mais, outros menos, né? É um grupo bastante experiente, com ex-dirigentes, ou da Sociedade Brasileira de Apometria, ou mesmo de grupos de apometria. Juntos, né, já treinamos aí mais de 1.000 pessoas com conhecimentos da apometria, seja físico, treinamento físico, né, vamos dizer assim, presencial, né,
ou seja online, que é o que nós estamos fazendo hoje, né? Hoje os nossos treinamentos são totalmente online, porque nós percebemos uma série de vantagens, mais vantagens do que o treinamento presencial, né? Então, com o auxílio da espiritualidade, né, nós lançamos isso e nós já estamos na versão 5.0, sendo que a versão 1.0 ela foi lançada ainda pela Sociedade Brasileira de Apometria. Então a versão 1.0 foi lançada pela Sociedade Brasileira de Apometria, nós estamos lá, auxiliamos, né, os componentes do grupo. E já a versão 2.0 não, aí ela já saiu com a iniciativa do grupo, um grupo menor, né? E na versão 3.0 já um grupo maior. Na versão 3.0, 4.0 e 5.0, que é a atual, já com um grupo maior de envolvidos, né? Então, 1.0 SB Apometria, 2.0 um grupo menor, 3.0 daí para frente um grupo maior. E eu tenho estado então à frente dessas últimas versões, desde a 3.0, tá? Com esse trabalho. Na 2.0 eu atuava nos bastidores e a partir da 3 eu passei a fazer as apresentações. E quem estava nas versões anteriores foi ao contrário, foi para o bastidor. Né? E quem estava no bastidor veio à frente. Mas como eu estou à frente desse grupo, a cara do grupo é o nosso símbolozinho bonitinho aí que a gente deixa, tá? Muito bem, então vocês já sabem então quem é o grupo de estudos Apometria, né? E nós lançamos esse curso exatamente para manter essa chama viva, tá? E para que nós pudéssemos contribuir, né, com aquilo que nós aprendemos, com tantas coisas que nós aprendemos, que a gente sentia a necessidade de manter essa chama acesa, né? Hoje a gente sabe que por conta desse trabalho, muitos outros trabalhos surgiram. O nosso trabalho foi um trabalho pioneiro e outras iniciativas surgiram. Ficamos felizes por conta disso, né? Não queremos ser dono de nada, né? Ao contrário. E ficamos felizes por outras iniciativas terem surgido. E eu completo esse ano 20 anos de prática apométrica, né? E fico muito feliz por estar contribuindo, porque agora chegou a hora de contar a minha história, né? Então, qual é a história do Robson? Como é que o Robson chegou aqui? Essa história vai ser muito rápida, né? A história do Robson começa quando ele fazia parte de um trabalho que antigamente, né, era muito comum você ter grupos de e-mails, né? Então você tinha vários grupos. Um desses grupos era o Yahoo Grupos, mas tinha o Grupos, tinha vários grupos e eram grupos de troca de e-mail. E nesse grupo você tinha várias pessoas se reunindo em torno de um assunto. Eu estudava um assunto espiritualista qualquer, quando de repente alguém colocou sobre uma questão e uma pessoa falou assim: olha, o seu problema pode ser resolvido com a apometria, porque o seu problema é um problema, e eu vou até escrever aqui, ó, problema kármico, tá certo? É um problema kármico, ligado então a karma. E aí eu tinha uma situação na época, eu estava namorando, minha namorada, ela tinha um problema de saúde, já havia sido desenganada por médicos, né? Nós já havíamos feito de tudo, cirurgias espirituais inclusive, obtendo apenas poucas melhoras, né? E óbvio, para mim era muito claro, né? Eu era espírita já na época, fui dirigente inclusive de grupo espírita também, então para mim era muito claro que era um problema kármico. E nós não conseguimos resolver isso. E aí quando falaram sobre isso, eu falei, puxa, problema kármico, tá aí. Né? Eu sei que eu tenho um problema, no caso, minha namorada tem um problema kármico. E eu fui participar, na semana seguinte, eu pesquisando na internet, eu vi que haveria uma palestra sobre o tema. Como essa daqui, ó. Aliás, como essa daqui. Porque ia falar sobre a apometria, o que era apometria, que se estudava, que se aprendia na apometria. E aí eu fui lá assistir, e na época
as pessoas, né, eram convidadas, ó, se vocês quiserem aprender mais, formem um grupo, estudem. E foi o que eu fiz. Reuni algumas pessoas e começamos a estudar, né? E nós levamos mais ou menos 9 meses estudando por conta própria. Só que é muito difícil estudar por conta própria. Porque a apometria é fácil, mas não é simples. Não é simples a apometria, né? É fácil, mas não é simples. Então a gente fizemos vários cursos, comprei todos os livros, reuni todas as apostilas, né? Exatamente para estudar. E nós estudamos muito, muito, muito. Foi aí que a gente começou a se envolver, né? Começou a conhecer, inclusive, a Sociedade Brasileira de Apometria, se envolver com outros apômetras. Eu tive a possibilidade de visitar diversos grupos de apometria, inclusive. Então a gente foi enriquecendo esse conhecimento. Mas o principal, aquilo pelo qual, né, eu havia buscado uma solução, eu obtive. Né? Nas graças a Deus e a apometria, nós conseguimos superar um problema que era pela medicina, já com todos os especialistas da área, irreversível. Então, o que me motivou, né, o que nos motiva a estar hoje aqui, não só eu, mas os outros companheiros que mantêm esse trabalho, é exatamente isso. É a possibilidade que nós tivemos, né, de sermos auxiliados, né? Então, e agora, mas tem dois pontos importantes aí. Primeiro é que assim, nós não fomos telespectadores do nosso problema, não ficamos assistindo. Nós fomos buscar uma solução. E a partir do momento que nós fomos buscar essa solução, foi que nós encontramos respostas, né? E passamos, inclusive, a ajudar outras pessoas. Tá? E isso já são, então, 20 anos. E parte desse trabalho nós entendemos que está justamente em poder transmitir, né, esses conhecimentos, porque até hoje a gente continua pesquisando, até hoje, né, e o nosso intuito é exatamente encurtar, para quem quer aprender apometria, encurtar esse caminho, né, fazer com que ele seja mais seguro, mais rápido e que traga resultados também mais rapidamente. Tá? E o que é apometria? Né? Eu vou agora usar até aqui, acho que agora eu posso apagar essa parte aqui e vamos lá. O que é apometria? Gente, apometria, agora eu vou usar o meu gizinho, que eu gosto bastante, né? A apometria, ela é formada, né? Aqui não está ficando tão bonitinho que eu estou escrevendo usando um mouse. Mas vamos lá. A apometria ela é formada pela junção de duas palavras, né? Que na verdade são palavras em grego, né? O primeiro é apo, vou até colocar aqui como se fosse uma separação, apo, né? E metria, medida. Apo é além, metria é medida, então é além da medida, além do que pode ser medido. Só que esse além da medida, ele é relativo ao desdobramento dos corpos espirituais. Tá certo? A apometria é exatamente, ela nasceu com a junção dessas palavras de além da medida, além do que pode ser medido, mas principalmente ela é relativa ao desdobramento dos corpos espirituais. Assim, peraí, Robson, o que é isso, né? Primeiro, o que é desdobramento, o que é corpos espirituais? Então, para falar sobre a apometria e sobre desdobramento dos corpos espirituais, nós temos que voltar um pouquinho no tempo. Nós temos que voltar em 1965, tá certo? Por que 1965? Porque foi exatamente o ano, né, em que o doutor José Lacerda de Azevedo, que era médico, tá, conheceu a apometria.
Então, o Dr. Lacerda, que é médico, como eu falei, mas não só médico, ele estudava e dava aula de física. Não é educação física, é física, hein? Física. Estudava muito geografia, história, é, artes. Então, era uma pessoa assim com dotes especiais, né? Um grande estudioso. Ele era espírita, kardecista, estudava bastante. E quando ele se formou como médico, ele foi trabalhar como clínico geral, tá? E fazia cirurgias também, no hospital no Rio Grande do Sul, tá? Um hospital espírita no Rio Grande do Sul. E o doutor Lacerda, lá no hospital, né, eles recebiam pessoas como hospital, pessoas que eram espíritas ou não, ou que eram simpatizantes, que buscavam esse hospital. E uma dessas pessoas foi um porto-riquenho, tá certo? Uma pessoa muito especial, né? Que foi fazer uma cirurgia para os olhos, que é o Dr. Luiz Rodrigues, tá certo? Então, o Dr. Luiz Rodrigues, que era porto-riquenho, né? E por que doutor? Porque ele trabalhava com psicologia, com psiquiatria, tá certo? E ele foi buscar o trabalho, né, para o seu auxílio no hospital espírita onde o Dr. Lacerda trabalhava, tá? Muito bem. O que acontece, né? Eu até falei que ele trabalhava com psicologia, psiquiatria, porque na verdade ele desenvolveu vários estudos nessa área, né? Mas a sua formação mesmo era de farmacêutico e bioquímico, tá? Mas a principal obra dele é uma obra ligada à psicologia e psiquiatria, tá? Que ele lançou, aliás, em Nova York, nos Estados Unidos. E dentro desse trabalho que ele fazia, ele descobriu o seguinte: qual era o princípio que o Dr. Luiz Rodrigues descobriu, tá? Ele que já não está mais entre nós. Deixa eu só colocar aqui na área aqui deixa eu limpar aqui a nossa lousa, que a gente possa escrever rapidinho aqui, gente. Vamos lá. Hoje em dia, né? Muitas pessoas já conhecem, já ouviram falar das cirurgias espirituais, né? Então, o que acontece na cirurgia especial? Na cirurgia espiritual, você tem aqui o paciente, coloquei P, né? E você tem aqui normalmente a figura do quê? Do médium, tá certo? Que eu vou colocar aqui como M. Aí, quando o paciente procura o médium, ele vai fazer uma cirurgia espiritual, tá? O que acontece aqui o médium? Ele pega e normalmente ele incorpora um médico espiritual, um médico, né? Um médico que já está como espírito, já está fora do corpo físico. E aí esse médico, incorporando no paciente, o que acontece? Ele pega e faz a cirurgia aonde? No corpo espiritual. Vou até fazer aqui em separado aqui, ó. Mas ele faz aonde? No corpo espiritual do paciente, né? E o que o doutor Luiz Rodrigues pensou? Falei assim, puxa, mas se eu colocasse, né, esse paciente no mundo espiritual, será que não seria mais fácil? Porque aí o médico, ele faria a cirurgia no mundo espiritual. Porque eu tenho aqui como se fosse um filtro, que é o médium, e tenho aqui o corpo físico da pessoa também como um filtro. Então a energia não vai fluir na mesma intensidade. E esse desdobramento aqui, ele já acontece à noite, né? Nós fazemos viagens astrais à noite, dormimos. Esse desdobramento já acontece. Será que eu teria como fazer isso durante o dia? Nós não temos muitos registros, gente. Eu já busquei muito palestras, dados. Eu consegui o livro original dele,
né? Aliás, assim, difícil, é um livro difícil de ser encontrado, né? Só colecionadores realmente tem, ele já está fora do mercado, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, e eu consegui os livros originais, né? E estudei esse livro, aliás, a gente vem estudando esses livros e pretendemos até fazer divulgações posteriores, né? Sobre o que temos ali. Mas ele não conta como é que ele chegou como é que ele foi inspirado a isso. Só que ele percebeu que é possível desdobrar esse corpo espiritual e sintonizá-lo com o médico para que a cirurgia fosse feita. E ele contou isso para a equipe que atendeu ele no Hospital Espírita de Porto Alegre. E aí o que acontece? Ele estava tendo resultados positivos usando essa técnica. Simples, né? Porque ele desdobrava a pessoa, colocava ela no mundo espiritual, né? Separava o corpo espiritual, tá certo? Que a gente chama de perispírito. Perispírito, então separa o perispírito do corpo físico, faz a cirurgia e tem seu resultado. E o Dr. Lacerda, que não atendeu diretamente, né, o Dr. Luiz Rodrigues, ficou sabendo sobre essa técnica. Eles tiveram contato depois, inclusive o Dr. Lacerda recebeu o livro, né, ele tinha um livro autografado do Dr. Luiz Rodrigues e tal. Esse livro que eu citei para vocês, que foi traduzido em português posteriormente. Mas ele, com base nessa experimentação, né, que ele chamava de hipnometria. Hipnometria, vou até escrever para vocês aqui, né? O Dr. Luiz Rodrigues, por aqui, ó, Dr. Luiz Rodrigues, e a técnica que ele criou chamou de hipnometria, tá? Inspirou, ele é inclusive considerado como um inspirador da hipnometria, desculpa, o inspirador da apometria. Às vezes alguns até o chamam como o criador da apometria mesmo, né? E o Dr. José Lacerda como o desenvolvedor da apometria. São formas de homenagear o Dr. Luiz Rodrigues que há, sem dúvida nenhuma, um papel preponderante. Porque quando nós começamos a entender a apometria, o que a apometria trouxe além? E aí foi onde o trabalho do Dr. Lacerda brilhou. Porque o Dr. Lacerda, ele não era um espírita fechado a outras linhas de pensamento, ao contrário, né? Na apometria, ela teve 3 grandes influências, a apometria, e eu vou escrever para vocês aqui do lado, e isso é muito importante. A apometria, ela teve influência do espiritismo, né? Ela teve influência, gente, da teosofia. Você já ouviu falar de Madame Blavatsky? Teosofia. E por que a teosofia influenciou a apometria? Porque o Dr. Lacerda, estudando sobre essa questão do perispírito, né, ele percebeu que o Espírito da Verdade, ele fala, né, no livro que Kardec psicografou, né, organizou, que o perispírito tinha dentro dele assim grandes chaves para a resolução de vários problemas. Tô falando nas minhas palavras, mas é isso que se diz. Então, que o estudo do perispírito traria a resolução de diversos problemas. E aí, aquilo, evidentemente, né, impactou o Dr. Lacerda, e ele falou, ok, preciso entender o que é o nosso espírito, de que ele é composto. Porque se eu consigo desdobrá-lo no mundo espiritual, eu posso também trabalhar com energias que estão no mundo espiritual. Energias além daquelas que os médicos podem estar auxiliando. Porque o Dr. Lacerda foi recebendo insights, né? Evidentemente, a esposa dele era médium, né? Então eles tiveram aí contatos espirituais. Vocês sabem, é muito comum, né? Principalmente no espiritismo, você ter médicos, você ter mentores, né? Eles incorporam e ensinam. E estavam ensinando o Dr. Lacerda. Mas talvez você saiba ou não, esses ensinamentos, eles sempre são muito
Eles não são abertos 100%, né? Os espíritos vêm, jogam algumas ideias e você vai pesquisando, né? Porque o trabalho é nosso, não é deles. Eles querem que nós aprendamos, né? Que a gente faça o nosso trabalho, que a gente se desenvolva. Porque se eles derem tudo mastigado, a gente não se desenvolve. Então eles procuram nos ensinar a pescar, nos dando as dicas pelas quais nós precisamos seguir para aprender. E foi isso que aconteceu. Agora, junto com isso, né, é muito comum também a incorporação dentro de trabalhos espirituais de mentores que se apresentam como se fossem pretos velhos, né? Como se fossem não, na roupagem de preto velho. Então a Umbanda começou também a surgir na vida do Dr. Lacerda. Então esses três conhecimentos, Espiritismo, Teosofia e Umbanda, começaram a influenciar o trabalho do Dr. Lacerda e as pesquisas, cada um com uma vertente. O Espiritismo trouxe toda uma parte conceitual do mundo espiritual, né? Eu diria que toda uma parte de ciência espiritual. O Espiritismo tem uma ciência espiritual muito forte. A Teosofia, ela trouxe toda uma parte de trabalhos com energias, tá certo? Mas principalmente ligado aos corpos espirituais, porque aí o Dr. Lacerda começou a entender que, na verdade, o perispírito ele é formado por diversas camadas que formam o corpo espiritual, tá certo? São várias camadas, como se a gente fosse uma cebola, ou seja, não é uma coisa indivisível, é uma coisa só com camadas, né? E a Umbanda, com toda uma parte, vamos dizer assim, de magia, né? Com o uso de forças da natureza, que nós usamos muito elas na apometria, tá certo? Também influenciando. Então vocês podem ver como a apometria é rica, porque ela traz três baita conhecimentos, né? Qualquer um desses três aqui são excelentes. Agora você imagina tudo isso reunido e trabalhando junto, entendeu? É diferente quando a gente aprende coisas separadas e usamos coisas separadas. É como se eu tivesse algo para limpar e eu tenho três produtos. Beleza, cada produto vai ajudar a uma questão ali na limpeza de uma casa, mas se eles fossem combinados, né? Tem produto de limpeza que nem pode ser combinado, você sabe disso, né? Quem é dono de casa sabe. E os homens que também trabalham e ajudam também. Eu conheço bem um pouquinho porque eu ajudo, né? Então, só que imagina se esses produtos extremamente fortes pudessem ser combinados. Isso foi possível e isso influenciou. Agora, além de ter influenciado a apometria, ela surgiu também, tá certo? Ela possui um conhecimento próprio seu, tá? Ela possui um conhecimento próprio seu. Então, gente, é isso que nós estamos falando. E aí o Dr. Lacerda descobriu, então, que esse perispírito aqui, ele pode ser desdobrado, tá certo? E ele pode ser desdobrado em vários corpos espirituais, que na verdade é a nossa composição. Pense em corpos espirituais, não é a forma exata de pensar, mas é a forma agora que talvez você possa pensar se você não tiver uma noção melhor. Né? Pense que nós temos cabeça, tronco e membro. Cabeça, coração, fígado, rins. Né? Imagina se eu pudesse separar. Não, gente, ó, o rim não tá legal, vamos separar. Tira tudo, põe só o rim aqui na mesa. Agora vamos tentar abrir esse rim aqui. Imagina se eu pudesse abrir o rim e ir lá remover. Hoje não é possível fazer isso, né? Hoje a gente tem que ir lá, o rim tá dentro do corpo, tem que se cortar devagarzinho para não ter muito sangramento e tirar. Se o paciente perder muito sangue, ele perde energia, pode matá-lo. Na apometria, não. Na apometria, nós conseguimos fazer a separação de toda essa estrutura aqui. Toda essa estrutura. Então, nós temos toda uma parte do mental superior, o mental inferior, o corpo astral, do pretérico, que podem ser separados em vários níveis e subníveis, inclusive. E mais,
nós conseguimos acessar lembranças de vidas passadas, de vidas, de outras vidas, porque a apometria, ela considera todas essas religiões. Aqui a única questão aqui importante é o seguinte, ó, a apometria não é religião, tá? Aqui nós temos religiões, ou que acabaram se tornando religiões, né? Eu não posso dizer que teosofia é religião. Umbanda pode se dizer que é religião? Pode. Espiritismo? Também. Espiritismo não nasceu como uma religião, né? São conhecimentos, mas enfim, a apometria com certeza não é religião. Ela não tem prática religiosa na apometria. Tá? A apometria é um estudo de leis e técnicas espirituais. E agora eu vou separar um pouquinho, vou apagar um pouquinho essa lousa aqui, tá? Para a gente ter mais espaço para poder colocar mais informações. Tá? Vamos entender um pouquinho então o que é a apometria. A apometria é um conjunto de leis espirituais e técnicas espirituais. Vocês já ouviram falar da lei da gravidade? Lei da gravidade. Se você soltar uma maçã, a maçã vai cair. Tá certo? Por quê? Porque tem uma gravidade atuando aí. Você pode estar em qualquer lugar do planeta que você vai soltar e vai cair. Tá certo? Na Lua, se você soltar uma maçã, ela vai cair mais devagar, porque lá tem pouca gravidade. Por isso que você deve ter visto as imagens lá dos astronautas pulando, né? Eles conseguem, porque eles são mais leves. Mas ele não vai pular ali e vai voar, né? Ele vai fazer pequenas coisas ali. Então, só que existem leis espirituais e técnicas espirituais que se aplicam ao nosso contexto e que são desconhecidas de nós, tá? E essas leis espirituais e técnicas espirituais, elas estão abaixo de leis universais. Universais, tá certo? E na apometria, nós nos baseamos nisso, tá certo? Principalmente o trabalho que nós desenvolvemos. O trabalho que nós desenvolvemos é um trabalho, deixa eu pegar aqui uma lousa aqui, deixa eu pôr mais uma lousa. É um trabalho que reconhece, nós estudamos isso aqui muito fortemente. Né? Isso aqui era para ser uma pirâmide. Nós estudamos profundamente as leis universais, as leis espirituais e as técnicas espirituais. Tá certo? Isso aqui é o que nós fazemos no nosso curso. Tá? E por que eu digo isso? Porque é muito comum nós estudarmos as chamadas leis da apometria. Opa! Não estou conseguindo escrever aqui, deixa eu... Aqui, acho que agora sim. Leis da apometria e técnicas apométricas. O Dr. Lacerda, quando ele criou a apometria baseada em leis da apometria e técnicas apométricas. Tá? A primeira lei da apometria, para vocês terem ideia, é a lei do desdobramento. Todo o corpo, né, pode ser desdobrado, mesmo em caráter experimental. Pode ser desdobrado. Usando uma técnica X, você vai lá e desdobra esse corpo espiritual. Robson, o que acontece quando desdobra? A pessoa morre, né? Não, nem vai sonhar. Ela pode se sentir sonolenta. Porque quando nós dormimos, o nosso corpo se desdobra. Né? Se você desdobrar uma pessoa acordada, ela vai se sentir um pouco sonolenta. Né? Ela vai se sentir menos ativa mentalmente. É como se ela estivesse pensando. Tá certo? Mas isso não causa, lógico, a pessoa não vai estar 100%. Mas no trabalho da apometria, quando a pessoa está sendo auxiliada com a apometria, ela está lá, né, num determinado local, ela fica ali relaxando enquanto a gente está fazendo o trabalho. Ela pode estar sentada, o que normalmente acontece, ela pode estar deitada, alguns preferem fazer dessa forma, não importa, ela está lá.
ela vai se sentir um pouco sonolenta. É assim que a pessoa se sente quando ela é desdobrada, né? E à noite, e esse desdobramento ele é relativo, ele é feito de forma parcial na apometria, né? À noite nós temos um desdobramento muito mais profundo. Mas esse desdobramento que nós fazemos na apometria ele é suficiente para os trabalhos que nós desenvolvemos, né? Nem sempre é necessário desdobrar, mas ele é uma técnica muito interessante. E essa lei da apometria que o Dr. Lacerda percebeu, não, ó, isso pode ser feito, então é uma lei, né? Porque a lei é lei, né, gente? Vale para qualquer situação, é isso que é. A lei é isso, né? Então ele percebeu que, ó, se você fizer isso, vai acontecer. Se você fizer essa técnica, vai acontecer isso. Só que quando nós vamos estudando, nós vamos percebendo o quê? Que existem leis espirituais e técnicas espirituais e leis universais. E é isso que o nosso curso procura trazer. Tá certo? Porque a gente aprofundou nisso aqui, lógico, ensinado pela espiritualidade. Tá certo? Então vocês já sabem um pouquinho do que nós procuramos, de como é que nós... gente, e por que isso é possível, né? Nós temos que lembrar uma coisa que nós esquecemos. Nós não somos seres humanos, né? Se preparando para uma vida espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Muda tudo. Porque quando você percebe que você é um ser espiritual vivendo uma experiência humana, você como espírito, você está liberto de diversas coisas que nos prendem no campo físico. Primeiro, no mundo espiritual não existe tempo nem espaço. No mundo espiritual, gente, não existe presente, passado e futuro. Às vezes assim, como, Robson, não existe? Robson, você quer me deixar doido ou você é doido? Não, nenhuma coisa nem outra. É por isso que nós temos um curso, para a gente entender essas coisas de uma forma que seja natural, tá certo? Até porque existem algumas práticas que nós fazemos, exercícios espirituais que nós fazemos, que nos ajuda a nos preparar para compreender. Se você sentar hoje e quiser ensinar alguém álgebra, esquece. Você tem que primeiro ensinar ali o beabá antes de chegar na álgebra. Aí a pessoa vai estar preparada para fazer operações matemáticas mais complexas. Então a gente prepara a pessoa durante o curso para um conhecimento espiritual que está além. Porque quando nós nascemos, gente, nós já nascemos olhando para a limitação do físico. É claro que você pode perceber, quando nós somos crianças, nós falamos, queremos mudar o mundo. E depois a gente vai se moldando. Você conhece aquela história do elefante? Eu não quero ser prolixo, mas eu acho que é importante lembrar disso. A história do elefante é o seguinte, o elefante, né? Não vou saber desenhar um elefante aqui, mas enfim, o elefante nasceu pequenininho, foi colocado nele uma cordinha e essa cordinha prendendo a um toquinho. O elefante pequeno não consegue arrebentar essa corda e esse toco. Já o elefante grandão consegue. E por que o elefante grandão não arrebenta a cordinha e não arrebenta o toco? Porque ele acredita na cabeça dele que ele não consegue, então ele não tenta. Porque quando ele era pequeno, ele tentou e não conseguiu. Agora ele arrebentaria facinho. Mas ele não faz isso. Porque na memória dele não é possível fazer. Então nós, quando nascemos, temos uma força muito grande que vamos perdendo. Principalmente quando a gente começa a entrar na faixa dos 30, 40, 50 anos. Por quê? A gente acaba muitas vezes não conseguindo algumas coisas. E nós não conseguimos isso porque nós estamos separados dessa lei. Nós estamos acima da lei, né? Tem o que nós chamamos de Deus, né? Tá certo? Nós estamos separados. Por mais que a gente pense que estamos unidos, nós estamos separados. Então, uma das coisas que nós aprendemos no curso é exatamente isso, é nos conectar com isso aqui. Tá certo? E nós aprendemos a nos conectar disso
através dos exercícios. Qualquer pessoa pode conseguir isto. E isto é a parte fundamental do nosso curso, é criar essa reconexão. Porque o que é religião, gente? Vocês já devem ter ouvido falar. Religião, ela vem da palavra religare, que é religar. Só que as religiões, elas têm falhado nisso. Por que as religiões têm falhado nisso? Porque elas querem ligar o homem colocando culpa nele, dizendo, ó, se você não fizer isso, você é culpado, se você não fizer isso, você cometeu um pecado. E aí a pessoa não consegue, não faz aquilo que tem que ser feito como ela manda dizer, e a pessoa começa ao contrário, ela vai se sentindo mais pesada, mais errada. Ela vai se separando mais. Quando na verdade o trabalho é totalmente diferente, é oposto, né? Então é isso que nós procuramos fazer logo no primeiro dia de aula, né? Nós temos ali uma série de exercícios, trazemos até alguns personagens, a gente coloca alguns personagens, algumas coisas para criar essa ligação espiritual. Por isso você já sabe, este é o principal aprendizado que você vai ter no curso. É como você pode se ligar novamente, por mais que você pense. E muitas pessoas pensam, não, mas eu sou ligado a Deus. E aí, a hora que a gente começa a estudar, a gente começa a perceber que muitas vezes a gente está equivocado no que é estar ligado a Deus e às leis universais. Tá? Quando nós estamos nesse nível, nós começamos a operar, né? Olha, existe uma coisa até que os mentores, vocês vão ouvir eu falar isso no curso, eles dizem assim: quando há fé, há milagre. Eles falam assim, não há milagres, há fé. Quando há fé, há milagres. E nós aprendemos como é que nós vamos trabalhar isso. E a partir do momento que a gente começa a estar ligado a isso, a esse maior, quando a gente começa a fazer parte de algo maior de nós mesmos, que vai além do nosso egoísmo, né? Nós começamos a operar alguns milagres, tá certo? Agora, como é que nós, né, caminhamos durante o curso, tá? E agora eu vou para uma parte um pouco mais prática, porque nós já estamos aqui um tempinho conversando, tá? Não digo prática, mas explicar um pouquinho do curso, né? Deixa eu separar um pouquinho disso aqui. Isso que eu falei para vocês aqui, gente, é tão importante, que é uma pena, né, que a gente não tenha mais tempo para explicar, porque aqui estão os segredos das coisas, né? Se nós somos um ser espiritual feito à imagem e semelhança de Deus, nós temos os mesmos poderes, gente. Os mesmos, nós vamos dizer assim, mas espera aí, Robson, então você consegue voar? Não, nada disso, gente. É óbvio que não, nós estamos vivendo uma experiência material. E dentro da experiência material, nós estamos vivendo as leis materiais. Agora, nós temos a possibilidade, dentro do limite do nosso karma, isso é muito importante, de modificar esses estados. E por que disso? Né? E agora eu vou trazer uma outra informação, talvez tão importante quanto a tudo que eu estive falando até agora. Nós temos, deixa eu pegar novamente aqui um caderninho aqui. Nós temos, não sei se vocês sabem, mas nós estamos vivendo uma era de transformação, tá? Nós estamos saindo de uma era de prova e expiações tá? Para a era da regeneração. Tá? Então, o que é prova e expiações? É quando o espírito erra, expia. O que ele faz, ele observa. O que faz, acontece. Né? E vivemos, por isso que a gente vive nessa coisa do pecado, do errado, que tudo dá certo, do karma. E isso tem a ver com a era de provas e expiações. Tá? Só que nós estamos vivendo um momento onde nós temos mais consciência. Que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Né?
Não é nem amar o próximo mais do que nós nos amamos. Porque se a gente ama o próximo mais do que nós nos amamos, nós estamos cometendo um erro, uma falha muito grande. Tá? Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Aí sim a gente consegue amar o próximo de verdade. Tá? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Quando a gente começa a despertar para isso, nós podemos operar num outro nível. Não temos mais a necessidade de ficar nessas provas e expiações. Nós podemos modificar. E é isso que a apometria permite. E quando ela reconhece que nós tivemos uma vida passada, né? Imagina que essa aqui é a faixa da nossa vida, que é o nosso momento presente. Dentro das provas e expiações, o que está acontecendo na nossa vida atual, né? O que está acontecendo aqui, nessa nossa vida atual, tem a ver com o quê? Com o que nós plantamos no passado. Óbvio, não poderia ser diferente. Esse é o princípio da justiça, do equilíbrio, da equidade. Tá certo? Nós estamos plantando o que colhemos. Só que você imagina que muitas vezes a gente já teve muitas vidas, muitas. Gente, nós já tivemos milhares de vidas, milhares, mais de 1000 vidas. Tá? E cada vida dessa a gente foi errando, 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 chegar na próxima, de vez em quando erramos mais, na outra erramos, erramos, erramos. Mas chega um determinado ponto que a gente começa a adquirir consciência. Opa, opa, opa. E consciência como na vida atual. Né? A gente já procura acertar, já procura não errar quando a gente erra. Né? E aqui não estou falando de culpa simplesmente, mas a gente cometeu algum deslize, alguma falha, não foi intencional, a gente ainda não sabe lidar com algumas emoções. Quando a gente começa a se despertar para isso, nós começamos então a ter acesso a algumas faculdades espirituais que sempre foi possível ser acessada, né? Mas nós não estamos em ressonância com ela. Porque existe uma coisa importante, as energias positivas que estão vibrando aqui, imagina que isso aqui são ferramentas. Para que eu possa acessar essas ferramentas, ó, o que acontece? Meu braço não alcança, meu braço alcança até aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é o peso do nosso corpo espiritual. À medida que nós vamos nos elevando, né? Tudo isso aqui é simbólico, tá, gente? Mas é uma forma de a gente pode mesmo entender. Eu consigo acessar energias que estão acima. Tá? Então, essas energias são sutis, estão em camadas de vibração sutis. Hoje eu não consigo acessar essas energias porque a minha vibração é muito densa. À medida que a minha vibração ela vai se tornando mais sutil, eu consigo acessar essas energias que são mais sutis. Só que elas são sutis na forma de percebê-las e manipulá-las. Só que extremamente poderosas. Extremamente poderosas. Tá certo? E aí, quando eu consigo acessar essas energias poderosas, quando eu consigo entender quais são as leis e como operar essas leis, o que eu consigo fazer? Eu consigo transmutar isso aqui, gente. Mas como, Robson? Eu matei uma pessoa. Como é que eu posso transmutar essa morte? Quando você mata alguém, quando você rouba alguém, o que nós estamos roubando? Ah, dinheiro. Tirando a vida. Isso tudo, gente, é energia. A física quântica já mostrou, já nos mostrou por A mais B, saiba você ou não, que não existe matéria. Matéria é energia condensada. Não existe matéria. Não. Ah, tem alguém batendo. Na onde? Na madeira? Na porta? Gente, está batendo na matéria. Matéria batendo na matéria. Matéria batendo na matéria. O que é matéria? Energia condensada. Essa matéria não existe. Energias mais sutis
ultrapassariam essa energia aqui. Ultrapassa. Passa pela mesa. Nós temos, por exemplo, os neutrinos, que são radiados pelo Sol, por exemplo, eles ultrapassam diversas. A energia nuclear, enfim, tem vários exemplos aí, gente. É que eu não sou muito estudioso sobre o assunto. Onde você tem energias que ultrapassam essas camadas. Não só ultrapassa, como elas têm a capacidade de separar. O que é uma explosão? Ela separa as moléculas, né? Mas que continuam existindo. Elas não somem, tá, gente? Elas só se separam. Como já dizia Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Quando tem uma explosão, só se separou. Elas eram unidas e se separaram. Então, o que acontece na vida da pessoa que foi lesionada, né? Que foi roubada, que foi machucada ou que foi morta? Nós atingimos as energias, sistemas de crença e pensamento dessa pessoa. Esse quanto energético pode ser restabelecido aonde quer que essa pessoa se encontre. Esteja ela, né, no umbral, esteja ela no mundo espiritual, esteja ela na Terra. E aí, quando eu identifico que eu matei, roubei, não sei o que, eu consigo restaurar para essa pessoa, aonde quer que ela se encontre, esse quanto energético a qual eu a prejudiquei. E quando eu faço isso, o meu peso kármico, ele diminui. Existem algumas formas pelas quais eu posso fazer isso. A forma mais eficiente de se fazer isso é através da manipulação energética, porque nós estamos indo no cerne da questão. A outra forma é você fazendo. Prejudiquei alguém, roubei alguém. Essa pessoa vem na minha vida atual e me rouba. Ou seja, ela pegou aquele quanto energético havia roubado dela, que estava vibrando no meu campo, né? Vibrando ao redor de mim, esse quanto energético vai para a pessoa. É uma forma. É a mais eficaz? Não. Era o que acontecia com a gente antes. Por quê? Porque a gente não entendia isso. Por mais que se falasse em perdão, em amor, a gente não entendia. Nós precisamos passar várias encarnações dentro das provas e expiações? Sim. Por quê? Porque nós tínhamos aqui um aprendizado, que é o aprendizado da dor. Entender que aquela ação provoca uma dor. Hoje nós temos muita consciência disso. A gente não quer mais errar. A gente não quer provocar dor. A gente tem consciência. E não é porque, não, eu já fui roubado, sei como é, não vou roubar. Não. Tem muitas situações pelas quais a gente nunca passou. E não quer passar, porque a gente sabe que aquilo é ruim. E por que a gente sabe que aquilo é ruim? Porque isso ficou na nossa memória de experiências pelas quais nós passamos. Agora, a experiência, gente, ela só se completa quando nós adquirimos consciência. Isso que é uma coisa importante. Porque alguém pode pensar, tá bom, então eu roubei, alguém vai lá, me rouba, acabou. Não. Se você não adquirir consciência, o seu trabalho não termina ali. É por isso que existem pessoas que vivem em ciclos repetitivos. Acontece uma situação, acontece outra, acontece uma outra. Por que acontecem esses ciclos repetitivos? Pô, mas todo trabalho alguém me sacaneia, né? Vou falar em português, claro, vai. Todo trabalho alguém me sacaneia. Mas se eu pudesse eu matava uns 10. Beleza, o que aconteceu? Você não aprendeu a lição, não adquiriu consciência. Se não adquiriu consciência, você precisa
passar pela experiência novamente. E o que eu estou falando para vocês é só pegar o livro dos espíritos, vocês vão ler isso lá. Ah, mas eu não sou espírita, Robson. Tudo bem. Você pode até não acreditar em Lavoisier, mas se você soltar uma maçã, ela vai cair. Né? Então, acreditar ou não nessas obras, nessas religiões, filosofias, independe disso. Né? Eu estou dizendo para vocês que essas filosofias, assim como muitas outras, elas congregam verdades que muitas vezes não são compreendidas. Então é isso é para vocês terem ideia. Assim, gente, se eu for falar sobre o curso, eu vou dar 20 aulas. Aliás, é isso que acontece no nosso curso, né? Cada aula é uma aula. Só que a gente vai se aprofundar mais ainda. Deixa eu explicar para vocês como é que o curso está estruturado para a gente poder aprender tudo isso aqui. Na versão 5.0, nós estruturamos o curso em três grandes blocos. Né? Nós temos o que nós chamamos de curso básico, nós temos o curso intermediário e prático, tá certo? E isso aqui, até a versão 4 do curso, ou seja, da versão 1 à versão 4 era isso aqui, ó. É o curso básico e o curso intermediário e prático. E quando nós estamos na SBA, nós chamamos o curso de intermediário e prático, e nós sabemos que não podíamos chamar ele de avançado, porque aí existia alguma coisa a mais. Né? Então nós chamamos, então é um curso básico, um curso prático. Aqui você vai aprender todas as bases importantes para aquilo que você precisa fazer. E aqui como é colocar em prática, principalmente dentro de um trabalho onde você pode envolver outras pessoas. Porque na apometria nós conseguimos fazer um trabalho coletivo, que ele ganha muito mais energia. E vocês viram, não falamos em quanto energético? Gente, as energias se expandem. Então, como é que funciona como é que funciona o curso? Além disso aqui tudo, nós tivemos um conhecimento que foi liberado recentemente pela espiritualidade, incorporado na versão 3.0 ou na versão 5.0, que nós estamos chamando agora de curso avançado. Então nós temos o básico, o intermediário prático e o avançado clínico. O que é o avançado clínico? Aqui nós já ensinávamos a pessoa a trabalhar de uma forma individual. O que é individual? É eu. Só eu. Né? Para mim mesmo, para eu, né? Vou colocar para eu. E para outros. Ou seja, você aprendia como é que você podia trabalhar com apometria. Para você mesmo. Ou ajudar outras pessoas. Né? Não sei se ficou mais bonitinho isso aqui, para eu. Né? Vou colocar aqui, ó, eu e outros. Eu e próximo. Tá certo? Podíamos trabalhar de forma em grupo. Em grupo? Exatamente. Seja num grupo de apometria ou num grupo espírita, né, chamado de mesa branca, ou num grupo de umbanda, tá certo? E também você aprendia a usar isso de uma forma, vamos dizer assim, como terapeuta, tá certo? Somando a trabalhos como Jorei. Eu já pratico Jorei, sendo terapeuta ou não, que normalmente o Jorei não é terapeuta que desenvolve, mas você podia somar. Ou, eu sou reikiano, quero somar. Entre outras práticas, passe, né? Passe. Então você podia somar o que você aprendia na apometria com técnicas como essa aqui e outras, tá? E também como atuando como terapeuta. Só que tinha algo que estava faltando aqui. Que era o quê? Era o que eu chamo de não é um ritual, mas eu vou chamar isso de um passo a passo para você trabalhar de uma forma clínica com a apometria. E é exatamente isso que nós estamos agora suprindo com a parte 3. A parte 3 nós estamos aprendendo a apometria
clínica, tá? Clínica, mas principalmente trabalhando de forma segura e eficaz para um atendimento, tá? Onde nós estaremos estudando hipnose mais apometria. Essa é a parte 3 do curso, tá? E como é que esse curso ele é desenvolvido, gente? Esse curso ele é desenvolvido, então, em 3 módulos, tá? E você, nessa nova versão, você pode fazer no seu tempo. No seu próprio ritmo. Você pode fazer esse curso em 3 semanas, pode fazer em 10 meses, pode fazer em 1 ano. Você escolhe, você dita o seu ritmo, tá? Você dita o ritmo do seu curso. Qual o tempo mínimo para se fazer esse curso, Robson? Tempo mínimo. Tempo mínimo são 2 semanas, tá? 2 semanas? Sim. Por que 2 semanas? Porque nós damos uma garantia para você de 7 dias, né? 7 dias de acesso. Opa, cadê aqui? Cadê aqui? 7 dias de acesso. Durante esses 7 dias, você tem acesso a toda a parte 1 que nós chamamos de curso básico, tá? E a partir do 8º dia você tem acesso aos demais módulos, tá? Pode se fazer em 8 dias? Pode. Né? Na verdade, assim, nós estamos colocando 2 semanas que você vai acabar entrando na segunda semana, né? A primeira semana você tem toda a parte básica liberada e a partir do 8º dia, né? Depois que vence aí o prazo de garantia, aí você tem acesso ao curso por inteiro, tá certo? E como nós já falamos aqui, você tem uma garantia de 7 dias. Ah, não gostei do curso, não era o que eu queria, o que eu faço? Não tem problema, você cancela o curso, né? E tá tudo certo. Então, gente, isso é só para vocês sentirem um gostinho do que nós aprendemos, tá? Cada módulo do curso, ele tem uma finalidade. Então, na primeira parte, para vocês terem ideia, tá? Nós vamos sair do básico e vamos até prático. Ou seja, você não precisa saber nada. Precisa saber de alguma coisa, Robson? Não. Conhecimento zero. Você vai aprender tudo que você precisa. Vai aprender as leis, vai aprender os exercícios. Principalmente, como nós temos exercícios espirituais, vamos dizer, mas exercícios espirituais, uma coisa assim meia estranho, né? Não, gente. Tudo é prática. Né? Nós temos que praticar. A fé é prática. Isso é uma coisa muito importante. Tem gente que diz assim, mas eu não tenho fé. Você não precisa ter fé. Você precisa praticar, porque a fé vem. Entenderam? A fé vem. Se alguém chegasse e falasse para você, olha, você vai aprender, você vai entrar na escola agora, mas você vai aprender isso, cara. Você vai aprender tudo isso? Não acredito. Aí se você vai lá, vai estudando, você vai aprender. No nosso caso é a mesma coisa. Até porque é uma coisa importante você saber. Você é um ser espiritual. Tudo isso aqui está dentro de você. Tudo isso está dentro de você. O que vai acontecer é que nós vamos colocar para fora esse conhecimento que está dentro de você. Quando você começar a fazer as práticas, você vai se conectar com o seu eu. E parte dessas práticas tem a ver, inclusive, com limpezas espirituais que nós propomos que você desenvolva, fazendo exatamente essa limpeza, tá? Então, você vai aprender um autoconhecimento, como fazer uma autocura, como fazer proteções espirituais. Você vai se situar, sintonizar com a egrégora, com os mentores espirituais. Tá certo? Porque todo esse trabalho aqui, gente, ele é muito fortalecido
Exatamente porque nós não estamos sós. Nós fazemos esse trabalho a todo tempo, integrado com a espiritualidade, integrado com os mentores espirituais. Vão dizer, mas eu não sei quem é, eu não enxergo, eu não vejo. Não é necessário ser médium, não é necessário ter mediunidade. Ao contrário, o próprio curso ele vai te ajudar, né, a desenvolver a sua sensibilidade, principalmente a sua intuição. A maioria dos apômetras, inclusive dos melhores apômetras, eles não são médiuns no sentido de incorporar, mas eles têm uma intuição fantástica que vai surgindo com as práticas, porque uma das coisas que nós fazemos, gente, sabe aquela história de que adianta o médico acamado? Eu sou médico, posso curar, mas eu tô acamado, né? Então, a primeira coisa que você vai aprender é a se ajudar, a se restabelecer. Depois que nós nos restabelecemos, nós aprendemos a ajudar os nossos familiares, porque eles estão interligados conosco através de cordões. Quando nós fazemos esse trabalho, nós começamos não só a ter harmonia interior, mas a harmonia ao nosso redor. Aí sim nós estamos preparados para ajudar o próximo. E é isso que nós fazemos. Já na parte 2, nós vamos aprender toda uma prática da apometria, principalmente de forma coletiva. Ok, tá, e aí, eu posso me juntar com mais uma, com umas 3 pessoas e praticar apometria? Pode. E aí é onde a apometria ela ganha uma grande força. E na apometria nós trabalhamos com doutrinação de espíritos. Nós podemos, trabalhar com doutrinação de espíritos, desfazendo trabalhos de magia. Porque, gente, tudo isso envolve energia. O obsessor nada mais é do que um espírito que perdeu a sua conexão consigo mesmo, perdeu a conexão com Deus. Ele não é nada mais do que ninguém. Porque não existe ninguém mais poderoso do que ninguém. Não existe isso. Existem pessoas que têm conhecimento da sua força e pessoas que não têm conhecimento da sua força, mas todos nós fomos feitos à imagem e semelhança, feitos de forma igual. Esquece como essas aparências ocorrem aqui no plano da Terra, porque isso tem a ver com N outras coisas. Mas nós estamos falando aqui de questões espirituais. E isso sim faz muita diferença. Né? E é nisso onde nós trabalhamos. Tá certo? Então nós conseguimos fazer trabalhos de magia, trabalhos pesados, complexos. Tá? E na parte 2, então, nós vamos ver muito disso. E na parte 3 é onde nós vamos aprender a trabalhar com uma pessoa que veio nos pedir auxílio. Esse trabalho, ele não envolve desfazimento de trabalhos e nem trabalho com obsessão, tá? Então, na apometria clínica, a gente não desfaz trabalhos e nem trabalha com autoobsessão. Isso é para grupos de apometria, tá certo? Ou grupos espíritas que usam apometria, ou grupos de umbanda que usam apometria, né? Que eles têm, lógico, a apometria será uma ferramenta a mais, né? Mas questões espirituais são tratadas de forma espiritual dentro de um trabalho espiritual. Todo o resto, gente, a maioria dos nossos problemas, escuta o que eu vou te dizer para você, 90% dos nossos problemas estão sediados nos nossos corpos espirituais. Quando uma pessoa está equilibrada, nenhum trabalho de magia e nenhuma obsessão consegue atacar uma pessoa. Então nós conseguimos auxiliar a pessoa independente do trabalho de magia e independente de obsessão que ela tenha. E é isso que nós vamos aprender na apometria clínica. Como fazer esse trabalho. Entendeu? Então, gente, esse é um curso completo. Não é à toa, ele já era completo, ele ficou mais completo, porque essa parte 3
ela foi liberada pela espiritualidade para nós em 2019. Tá certo? A gente já vinha estudando, buscando, lendo para um atendimento eficaz e seguro. Tá certo? Porque existiam muitas coisas aí sendo feitas, né? Não totalmente segura e não totalmente eficaz. Nós já havíamos ensinado para as pessoas no módulo 2 como fazer a apometria de forma segura e eficaz. E agora o que nós temos é o quê? É um passo a passo estruturado. Ok, como é que você vai estruturar? A partir do momento que o cliente quis te ligar até o momento que terminar o trabalho, como é que o que você pode fazer, o que você deve fazer. Para N situações. Então é onde entra a parte prática, tá certo? Então eu mostrei para vocês aqui muito rapidamente, né, para vocês terem uma ideia do que nós estamos aqui propiciando em termos desse curso. Agora você tem lá o nosso grupo, aonde você pode colocar suas dúvidas, tá certo? Se você não entrou ainda, lembre-se que é o grupo www.cursoapometria.com/SA. Vou deixar também descrito para vocês na descrição do vídeo, para que vocês tenham essa oportunidade, tá certo? De tirar dúvidas que vocês tenham, tá bom, gente? Então, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela audiência e a gente continua essa conversa lá no grupo. Um forte abraço.